Lula não foi recebido na porta da frente, entra pela entrada que eu entro, né? Não consegue uma coletiva de imprensa e não consegue nada, saiu de lá com as mãos abanando. Nada do que ele pediu, pelo menos até agora, foi atendido. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Vê os loucos, né? Teve gente que ficou dizendo que eu trabalhava com o Joés, né, uma época. Cacete, o cara é o maior inimigo que eu tenho hoje em dia aqui dentro. Agora é o Gilmar Mendes, né? Porra, meu irmão, você é doido, cara. O que eu vou fazer? Paulo, estou espalhando mentiras a seu respeito. Eu falei, cara, eu parei de me importar com o que pensavam de mim, o que falavam de mim em 2019. Tem 7 anos já. E o que a gente tem do nosso lado, então? A gente tem informação. A gente tem a verdade com V maiúsculo. A gente tem dados. E a gente, graças a Deus, hoje, se houve alguma coisa que a gente montou positivamente, foi uma estrutura de produção de informação que é invejável. Isso foi montado a duras penas, a trancos e barrancos. A gente tem uma rede de relacionamento dentro da administração invejável, que ninguém tem. A gente tem apreço pessoal do Trump, claro, que gosta da gente, gosta da família Bolsonaro. Mas do outro lado, né, então no nosso corner tem isso. Quem tem do outro lado? Um empresário brasileiro bilionário que controla 30% da indústria de processamento de carne nos Estados Unidos. Um cara que esse ano de eleição, onde o Trump está muito preocupado com o preço da carne, onde ele tem que agradar. Entendam, o Trump tem que agradar o Wesley Batista. E o Wesley, quem quer que seja. Tem que agradar, porque os caras controlam o preço da carne. E eles, por outro lado, não se importam em agradar também ao Trump. Agradaram com muito dinheiro para a campanha dele e dinheiro para a mulher do Trump. Cara, eu tenho que reconhecer, no mesmo nível que eu reconheço o grau de vagabundagem, não valer nada, eu tenho que reconhecer a habilidade do Wesley em ir na mulher do Trump. Porque o cara vai na mulher e consegue trazer a mulher do cara para o seu lado. Disseram que investiu 20 milhões, não sei quanto. É um crápula, é uma pessoa sem escrúpulo, mas a gente tem que reconhecer o ponto forte e uma coisa que o Wesley sabe fazer e construir tudo. Todo o império dele, assim. Eles, né, os irmãos, foi construindo relacionamento com gente poderosa, usando dinheiro para isso, né, mas construiu um relacionamento, comitê de inauguração do Trump, depois contratou os lobistas mais famosos dos Estados Unidos, o Ballard, por exemplo, o Garrett Ventry, e foi lá e fez uma jogada de gênio. Pouca gente sabia, até eu mostrar isso no final do meu vídeo essa semana, que foi enfiar um caminhão de dinheiro, eu falo em 20 milhões de dólares de investimento, eu não sei se foi isso tudo, no filme da esposa do Trump. Aliás, o filme é uma bosta, lamento dizer, não posso, daqui a pouco alguém vai cortar e vai mostrar para a Melania, mas pô, eu fui ver o filme, achei o filme muito ruim. Eu teria feito um filme muito melhor sobre a Melania, muito mais coisa interessante, que queria saber mais sobre ela no filme. Eu fui porque a Natália pediu para mim. Minha doce Natália. A gente ficou achando o filme, tipo, não é possível que o filme seja só isso. Eu achei que retratou a Melania como uma pessoa fútil, não sei se vocês viram, mas eu vi. Mas enfim, o que importa pro Trump não é se o filme foi bom ou não, mas sim que um bilionário pagou o filme da esposa dele, que ele vive falando do filme, chamando ela de movie star, estrela de cinema, e o cara investiu, pagou do bolso. Né? Então, hoje ele tem moral com a mulher do Trump. E se você tem uma mulher, se você é do chat, é casado ou casada, vocês sabem o quanto que isso é significativo. Não é só isso, ele tem outras pessoas, tem gente da administração, encarregado de negócios do Brasil, Gabriel Escobar, é um cara que tem relacionamento com o Trump. Né? Ele hoje não tem embaixador, então ele faz a função de embaixador, contato. Eu não sei se tem dinheiro nisso ou não seria leviano dizer, mas que eles conversam. Então a gente tem isso. Né? É difícil. Um cara que conversa também, o Joel conversa com o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, ambos comprados, né? Um por propina e o outro por doações legais, que dão a ele acesso. Né? No Brasil, a propina compra favor, nos Estados Unidos compra acesso. Então é um adversário formidável. Outro que estava nesse evento, a gente viu aqui, foi o André Esteves, que também não tem dificuldade nenhuma em alcançar pessoas importantes, tem boas relações com o Scott Bessent, o secretário do Tesouro. Então, é contra Lula, contra essas pessoas que a gente tem que lidar.
E é formidável, eu acho, que diante de um tamanho poder financeiro, a gente saia bem sucedido em várias ocasiões, eu diria até na maioria delas. Mesmo diante do lobby do Joesley, mesmo no caso da reunião, assim, se você parar para pensar, a reunião foi um caso em que a gente saiu bem sucedido. Porque no final das contas, né, qual é o resultado dessa história toda? Qual foi o resultado? Toda essa influência, segundo a imprensa, terminou com o Trump dizendo a ligação com Lula, I love you. Isso foi um dia. No dia seguinte, o Trump estava abastecido, a gente abasteceu os assessores do Trump com uma quantidade colossal de informações, com reportagem, com a verdade, com posicionamentos do governo do Brasil, posicionamentos do Lula sobre o Trump, com pesquisas eleitorais. Quais eram as propostas do Flávio no lugar do Lula, como é que estava o Flávio no lugar do liderando, informações sobre quem era o Joesley Batista de verdade. Então, aí a reunião foi o fiasco que acabou sendo. Lula não foi recebido na porta da frente, entra pela entrada do que eu entro, né? Não consegue uma coletiva de imprensa e não consegue nada, saiu de lá com as mãos abanando. Nada do que ele pediu, pelo menos até agora, foi atendido. Tudo isso, então, é maravilhoso, porque as pessoas estão tendo a oportunidade de enxergar como funcionam as ações do governo. Funciona, assim, com os interesses do governo, mas também com pessoas poderosas que compram o seu acesso, né? De repente, compra o dinheiro do BNDES lá, dinheiro da obra na Venezuela, do Joesley e de outros caras, compram acesso. É assim no Brasil, mas nos Estados Unidos tem acesso também, é assim em qualquer lugar do mundo. Quem tem dinheiro tem acesso aos poderosos. E a gente não tem dinheiro, a gente não consegue acesso. Por quê? Porque não tem uma porra do mundo. Quer dizer, a gente consegue, eu acho que consegue muito, mas não dá para ligar para o Trump e ele atender no terceiro toque. Por quê? Porque não tem uma porra de um bilionário de bem no Brasil. Não tem um, pelo menos com uma bola no saco. Todo mundo medroso. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Pô, se você é bilionário, o que são? 20 milhões, 5 milhões, sei lá, para um bilionário. Mas não tem um. A gente não tem esse cara. Nossa elite produz André Esteves e Joesley Batista. Esse é o que a nossa elite produziu. Então, de um lado você tem Joesley Batista, do outro você tem André Esteves, Lula, do outro você tem Paulo Figueiredo, do lado do Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Parece ruim? Parece que as nossas chances são boas, né? Mesmo que Davi contra Golias, né? Mas o que acontece se Davi não for enfrentar Golias? O que acontece se a gente parar? Ah, pô, tem gente que tira... Ah, porra, Paulo Figueiredo, kkk, caiu a Magnitsky, coisa e tal. Vai dizer que tudo agora que foi construído até agora não tem peso? Né? Se a gente conseguir que o PCC e o Comando Vermelho sejam designados como organizações terroristas, não tem peso? Tem tanto peso que o Lula se despencou, pediu um socorro para o Joesley. As sanções de visto que o Lula pediu para reestabelecer, pelo amor de Deus, Trump reestabelece os vistos, todo mundo kkk, visto não serve para nada. As sanções que levaram à renúncia do Barroso e a derrota do Messias não tem peso? A lei Magnitsky não tem peso? A mudança de posicionamento do Fux mediante a pressão e, com isso, o reequilíbrio completo da segunda turma do Supremo não teve peso? Ou será que o Fux recebeu uma iluminação espiritual igual a que o Rodrigo em Constantino recebe no meio da noite? Não, mudou de posição drasticamente porque tem motivo. A rebelião do André Esteves e da Globo contra o Alexandre não tem peso? Ué, foi por causa dessa briga que a gente passou a conhecer o contrato de 129 milhões da Viviane com o Master, que desestabilizou o Alexandre. Então, assim, porra, a gente não queria que tivesse caído. Talvez a dosimetria fosse anistia. A gente tenta fazer o que pode, né? Mas os efeitos vêm e vão continuar vindo. Eu não vou fazer tic-tac, não. Vou deixar as cenas dos próximos capítulos acontecerem. Só vou fazer igual a Miriam Leitão, vou dizer assim. Trump encontrou o Lula, entenda como foi bom. Aí vocês vão entender. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Agora, quem acha que vai por uma guerra e vai ganhar todas as batalhas é lunático. É só o Trump com as Forças Armadas lá na Venezuela ou aqui no Irã ganha tudo. Tirando isso, guerra, ter certeza que você vai ter baixas. Algumas batalhas você vai perder.
Ainda mais quando o seu adversário é um cara do tamanho do Joesley, do tamanho do Lula, do tamanho do PCC. Na vida real, a gente é resistência. Não vou dizer que nós somos os Vietcongs, porque pega mal, né? Os Vietcong perderam a guerra. Mas pelo menos nós somos os colonos americanos lutando contra o poderio militar dos britânicos. Pronto. E assim como tiveram os covardes que não acreditaram na guerra dos americanos, nós hoje temos os mesmos covardes que não ajudam em nada. Só aparecem para rir das derrotas que a gente sofre. Mesmo que eles queiram colher os louros da vitória, das quais, né, os louros dos quais eles não participaram. Então, nessa história, a gente é o fraco, nós somos os improváveis, né? Agora, se a gente para, aí quem faz? Vai ter o carrapato do saco do Olavo, vai fazer alguma coisa? O Inconstantinho? A outra palpiteira? Quem que vai fazer? Tem um outro no Congresso do Brasil que ajuda a gente, mas a maioria dos que hoje reclamam nunca fizeram nada. Botei a mão na consciência, as pessoas nunca fizeram nada para ajudar ninguém. Nem pergunta pessoal do 8 de janeiro. Liga para a ASPAV e pergunta quanto que esses caras ajudaram a ASPAV. Todos eles. Nunca fizeram uma palha, nem o menor. Mas o que eu posso fazer? A mesma coisa que eu. O Eduardo não tem mandato, eu também não tenho mandato, e a gente está fazendo aquilo que tem que ser feito. Os engenheiros de obra pronta, né? Eduardo Bolsonaro Flávio é um novo centrão, um novo establishment. Aí você pergunta assim, esses são... Peraí. Esse cara que está lutando contra Joesley Batista e Lula, sendo perseguido pelo STF, é o establishment, é o sistema, é o centrão. Só porque você não gostou do André do Prado. O que você sabe? Você não sabe porra nenhuma. O que você sabe? O que você sabe do que a gente conversa de bastidor? Não sabe nada. Você é um palpiteiro, porra. O Olavo falava já isso, é um palpiteiro. Hoje só tem palpiteiro. Então, Flávio Bolsonaro e Trump que estão lutando contra... E Eduardo Bolsonaro, que estão lutando contra... Porra, PCC, Joesley Batista, André Esteves, quer dizer, o novo centrão. E o palpiteiro da internet que nunca moveu uma palha pra porra nenhuma, nunca ajudou ninguém. Ninguém. Eu quero encontrar uma pessoa que diga, esses fulano me ajudaram pra cacete. Não tem uma contribuição com a sociedade. Não. Esses é que são a verdadeira direita. O resto é vendido. Então, quando eu critico, eu posso dizer o seguinte, pode gostar de mim, pode não gostar de mim, como eu disse, parei de me importar em 2019. O fato é que eu faço tudo que eu posso e sofro as consequências dessas ações. Quem não sofre consequência, e não, obviamente porque não faz nada, cala a boca. Senta lá, Cláudia. Então, a gente vai continuar fazendo e teremos boas novidades. Simplesmente porque não tem ninguém mais disposto a fazer, a gente vai continuar fazendo. E aí, eu deixo as boas novidades para tic-tac. A gente espera e quem estiver junto, tá. Não perdeu apoiadores porque caiu a Magnífica. Eu falo assim, esses nunca foram meus apoiadores de verdade. Perdeu apoiadores porque fulano falou mal de você. Ontem vieram me falar, não, fulana, que é sua amiga, vieram falar mal de você para ela, estão envenenando. Aí eu virei e falei assim, mas eu sempre fui legal com essa pessoa. Sempre fui correto com essa pessoa. Se a pessoa quer acreditar, depois de tantas demonstrações na fofoca que fulano ou Beltrano fez, o problema é meu ou o problema é da pessoa? Mas a pessoa ouve fofoca e cai em fofoca porque não é minha amiga, não é meu amigo, não é minha amiga. Então, também não estou muito preocupado. Né? Graças a Deus, essa camada eu superei da necessidade de senso de pertencimento. Vamos fazer o que tem que ser feito. E eu falo, você de casa, faz o que você puder. O que você pode fazer? Eu não sei, só quem sabe a sua capacidade é você, não sou eu. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma.
Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.